Hoje converso com a Elaine Pessoa, que é uma artista visual que eu já admiro muito, né? E cuja relação com a Rama antecede a questão da relação com a residência em si, mas da relação dela com a Fabi Bruno na criação do Ateliê Fotô, né? Que consta de cursos, uma editora de livros, né? E se estende agora para as questões da residência Acho e do Museu Acho Imagens. Então, eu queria perguntar, na verdade, para você, uma pergunta diferente que os colegas, a tua relação com a Fabi, né, e com o Éder. Quando que ela se deu, como se deu a fundação da TV Fotô, né? Como que surgiu tudo essa, É, essa reunião tão profícua, né? a gente é até bom porque o ano que vem a gente vai completar 10 anos. É, eu entrei na parceria com a Fabi Weder na editora, né, e não na parte de cursos. E a editora em si vai completar 10 anos, o ateliê tem mais tempo. E nasceu de um encontro de três pessoas, três amigos, que estavam interessados em seguir por um caminho, que era esse caminho do fotolivro, que há 10 anos atrás ainda era muito recente aqui no Brasil, se falava pouco. Eu tinha, há coisa de um ano, lançado um livro que se chamava Tempo Arenoso, se chama, né, Tempo Arenoso, e lancei por uma outra editora. E ele foi convidado, ele foi escolhido para entre os melhores fotolivros do ano do lançamento na Foto Espanha, o que para mim naquela ocasião foi uma coisa assim muito nova e um diferencial na minha carreira, no meu trabalho como artista, na impulsão que o meu trabalho, que a minha carreira tomou em função da escolha desse livro. Ele foi um livro que pode-se dizer que foi inovador também com relação à forma de publicar um livro de fotografia no Brasil, porque ainda se falava pouco dessa questão dos fotolivros. E aí eu me aproximei mais desse universo, indo até o Foto Espanha, na ocasião. Então, depois disso, numa conversa com o Éder, onde eu começava a frequentar o grupo do ateliê, já com o grupo da Fabiana e o grupo do Ateliê Fotô, surgiu então essa vontade da gente começar os fotolivros. Então foi daí que nasce essa parceria. Acho que seria mais ou menos esse o início aí para poder te contar. E como tem sido, né, essa aventura com a Rama, né, com a residência em si, as investigações são tão diferentes e abrem para algo mais novo ainda, né? Você pegou a época do início do fotolivro no Brasil e agora uma linguagem diferente também, que é o cinelivro, né? Qual a tua relação com o audiovisual em si, da imagem em movimento, se isso é novo, já era um, uma, um instrumento que você já se utilizava antes para o teu processo de criação? O audiovisual, no caso assim do cinema ali, entre aspas, né, porque não é do vídeo, né, eu fiz algumas experimentações, principalmente quando eu passei ali pelas artes plásticas, pelo curso de artes plásticas na FAP. Depois, na pós de fotografia, a gente fez algumas experimentações com relação à imagem em movimento, mas não era uma prática assim que eu usava muito, que eu me aventurava. Eu realmente mergulhei e aprendi a usar programas, a editar, a experimentar com a imagem na residência, na Rama. Então, quer dizer, a Rama me instigou a olhar, a introduzir no meu processo, no meu trabalho, uma outra mídia, que é a imagem em movimento. Bom, são vários trabalhos que eu vejo que estão recentemente em andamento ou sendo divulgados em diferentes ambientes, né? Alguns agora premiados também, né? Que surgiram pelo menos nos últimos dias eu acompanhei que eles se expandiram, né?
mas conta um pouco do Eflúvio, que é o projeto que você apresentou aqui na O Eflúvio, ele é um projeto que ele nasceu durante o período da pandemia. Na verdade, ele nasce antes, pela minha vamos dizer assim, eu sou farmacêutica de formação, então eu sempre olhei ali para a questão da alquimia também, então eu me aproximava dessa pesquisa que me levou a olhar de uma forma diferente para esses pesquisadores, cientistas, num primeiro momento esses naturalistas, depois a uma análise mais crítica desse naturalismo ali, entre aspas, com toda a questão colonialista, com toda a questão de apropriação, das nossas riquezas, né? Materiais e imateriais. E aí, durante a pandemia, eu começo a fazer uma pesquisa sobre a questão da mineração ilegal, por coisas que saiu em notícias, por questões ali políticas da época, relacionada ao presidente e etc. E aí eu comecei a investigar a mineração ilegal, fazer uma pesquisa, e como eu chegava por alguns locais, eu conseguia ver alguns sítios através do Google Earth. Então, ele nasce aí, nesse olhar. E aí eu começo, então, a pesquisar imagens de arquivo, imagens em jornais, me apropriar de imagens em movimento, estilo de vídeos disponíveis no YouTube, na internet, e crio esse arcabouço de imagens que acaba gerando, em união, em conjunto com o meu arquivo, o trabalho Eflúvio. É um tema do meio ambiente, é um tema que sempre te persegue na tua criação. Eu lembro desde os primeiros trabalhos seus que eu vi, né? Com relação à paisagem, no mínimo, até questões mais profundas do ambiente, do meio ambiente, né? Você acredita que os próximos trabalhos têm relação com isso? É sempre teu alvo de inspiração, a questão ambiental? Como que é teu processo do que te instiga, né? Olha, assim, a paisagem é um foco central, né, ali, e as diversas formas como eu posso trabalhar com esse, vamos dizer assim, com esse tema, né? Então, a paisagem ela pode estar desde da questão simplesmente pictorialística ou a beleza como um todo, mas também toda a questão política que envolve toda a questão que envolve esse tema, né? Então, a questão de território, a questão urbana, então tudo que está envolvendo o tema da paisagem em si. Então, eu comecei a pesquisar mais contemporaneamente como esses temas passam por esse olhar, do olhar da paisagem, e como a gente pode falar de questões como o colonialismo, por exemplo, através da própria paisagem, a questão da mineração, a questão de apropriações de terra, uso, contaminações e várias formas como a gente pode lidar, né, com esse meio. Então, eu acredito sim que ele continua de formas diferentes. Eu tenho um trabalho que envolve uma fatura, uma questão que é muito, às vezes até que envolve a própria pintura, né? Eu acho que essa confluência de meios vai continuar, e eu acho que o tema não tem como não ser, principalmente agora com a nova residência, onde a gente vai falar sobre território, sobre fronteiras, que são questões assim super difíceis da gente
discutir e continuam sendo muito pesadas, né? Muito difíceis. Principalmente a gente aqui agora, isso faz parte do noticiário com muita mais intensidade até. Bom, então, quero agradecer muito a possibilidade da gente ter conversado, também agradecer pela temática que você escolhe para discutir no seu trabalho, que é uma temática muito importante no Brasil, assim, mas também de levar, né, não só a imagem da natureza bela, que infelizmente o chanceler alemão diz que não existe no Brasil, Pois é. mas a beleza, né, natural do Brasil e também essas temáticas da devastação ambiental que são muito relevantes. Então, cada prêmio que você conquista dá mais visibilidade, né, aqui fora, dá mais visibilidade por um tema que é tão relevante e nos ajuda a proporcionar a discussão, né, social desses temas. Muito obrigada, viu, Helena? Obrigada a você pelo convite. E muito importante o seu trabalho nesse sentido que você conversou, porque eu acho que a arte, a criatividade, ela é a melhor terapia, a melhor medicação que a gente pode ter. Muito obrigada, viu?